pra Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Fazes já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo a carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz. Fazes já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. Do gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Olá, minha gente, boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui com muita alegria para mais uma noite de entrevista. Hoje estamos em caráter especial, porque hoje é uma quinta-feira e eu já quero começar louvando a Deus pela vida de todos os trabalhadores. Hoje é dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Hoje é dia dos trabalhadores ou é dia do trabalho, hein? Zé Luiz, hoje é dia dos trabalhadores ou é dia do trabalho? Trabalhadores, né? Trabalhadores? Então é dia nosso, né? Porque nós estamos trabalhando, né? É verdade? Então eu quero desejar para todos vocês, trabalhadores, você que já trabalhou, você que está aposentado, mas isso não quer dizer que o dia também não é dedicado a você, tá bom? O nosso abraço, os parabéns para você, tá? Nesse dia 1º de maio, onde você estiver. Eu sei que tem gente nos ouvindo e nos vendo também, né? Eu quero já mandar aqui um abraço antes de nós orarmos, e eu quero estar orando por eles, o Leandro, que você está aqui também. Eu quero mandar um abraço para o Zé Bispo. Zé Bispo é a esposa da Raquel. Ele tá vendo a gente tudo, não tá perdendo um, né? E aí a gente já abraça todo mundo naquela casa, a Raquel, a Emanália, né? A família toda que estiver nos vendo e participando conosco, amém? Deus abençoe a vida de vocês, todos quantos estiverem nos vendo, viu, gente? Aqui em São Paulo, fora de São Paulo, onde quer que esteja nos vendo, quero já desejar para vocês uma ótima noite. Hoje não é costume de nós estarmos gravando, mas por causa de uma necessidade que nós temos de sábado não estar aqui, porque os nossos dias de gravar é só no sábado, né? Aí a gente faz até o vídeo, ou seja, ao vivo, né? E no sábado. Porém, no sábado nós temos uma assembleia do nosso ministério, a qual vai ser o tempo de nós estarmos elegendo a nova diretoria da Assembleia de Deus, Ministério Vista Alegre. Amém? Então, por isso nós estamos aqui hoje nessa quinta-feira abençoada, né? E já tivemos um culto, né? Culto abençoado, um culto de oração, onde nós oramos pelas pessoas, oramos por você também que está nos vendo hoje, né? E lembre-se, eu vou continuar batendo nessa tecla da oração, viu? Ore enquanto é tempo, porque Deus está exigindo isso de nós. Hoje nós não temos um tema, Leandro. Aliás, eu falei para o Fabiano que o tema de hoje é engraçado, já que é nós só que vamos estar aqui, né? Sábado passado, nós trouxemos aqui o pastor Daniel, mandamos um abraço para ele, Daniel Pires, né? E também mandamos um abraço para o pastor Jarbas, né? Que também esteve conosco no outro sábado, o pastor Gledson também, né? Que esteve conosco. E já aproveitando aqui, no próximo sábado vai estar conosco
Pastor Rosivaldo. O pastor Rosivaldo. Um dos melhores, não vou dizer que ele é o melhor, né? Porque nem ele gosta disso. Mas é um dos melhores mecânicos que eu conheço. Certo? Pode procurar o pastor Rosivaldo, que ele é o dos bons, viu? E tem outros também que nos vê, né? Deus abençoe a todos vocês. Então, nós vamos passando para você que está nos vendo, os próximos participantes do grupo que sentarão nessa cadeira. O Zé Luiz está sentado aqui, mas vai chegar o dia dele, né? Hoje ele só está aqui acompanhando a gente. E ele vai nos trazer um louvor hoje aqui. Vai trazer um louvor daqueles de 1900 e nós era menino, né? Tá certo? Eu gosto desses hinos, ele gosta também, então vai trazer um louvor. Mas vai chegar o dia dele sentar aí para nós ver também, como já foi seu caso, Leandro. Contar o que você foi, porque o nosso objetivo é esse, né? Aliás, o nosso canal, Fabiana, é Mensageiro da Esperança, né? Aí está o Fabiano ali atrás do monitor ali, nos monitorando e nos ajudando. Mensageiro da Esperança. Para você que está nos vendo, quiser passar para um amigo, é só acessar lá, né, Leandro? Acessar o nosso canal, né? Se inscrever. Enquanto não tem microfone, fala gritado mesmo, dá uns gritos aí. Acesse o nosso canal. Deixa o seu like. É isso? Deixa o like? É o like mesmo? Isso. Tá? E dê um joinha e faz o que mais? Compartilhe e mais o que? Tem mais um negócio aí. Comente, né? Comente. É isto, né? Liberado para todos comentar, compartilhar. Escrever. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo a obra de Deus também. Com certeza. E ore por nós, porque nós estamos precisando comprar mais um microfone, porque eu vou estar falando sem microfone aqui, ó. Fabi, o Leandro, né? Deus proverá. Então, gente, mas eu sei que os irmãos que estão nos vendo, eles sabem que nosso objetivo aqui é levar uma esperança. Tá? Nós não estamos aqui pedindo nada para ninguém, se bem que tem gente que está desejoso em nos ajudar, pode nos ajudar se você quiser, mas é levar esperança para aquele que estava perdido, como esse que está aqui, o Leandro na minha frente, estava perdido e Jesus restaurou, está aqui. Esse também, Zé Luiz, que está aqui também, tem uma história que ele vai contar no dia certo dele também, né? Para quem hoje, por exemplo, estava lá no Morumbi, né? Lá no Morumbi ou no Pacaembu, né? Correndo atrás de uma coisa que não dava camisa para ninguém, não é isso? Perdendo tempo, né? Perdendo tempo. Hoje ele está aqui servindo a Deus, né? E ele tem uma história. Então vocês aguardem que vai chegar o dia do Zé Luiz contar a experiência dele e o que ele está sentindo depois que ele veio para Jesus. O quanto ele já ganhou, né? Depois que ele veio para Jesus. Porque quando estava lá era só perdição, né? Era como a Bíblia diz, né? Por que gastais, isso aí está Isaías que escreveu sobre isso. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, né? Naquilo que não pode satisfazer? Então aquele dinheiro lá já está perdido mesmo, é leite derramado, né? Não tem mais como trazer. Mas da agora para frente é só economia, né? Amém. Servindo a Deus, né? Ajudando a obra de Deus, e é isso que nós queremos passar para vocês que estão no nosso podcast, que vocês estão nos acompanhando, nos ajudando, porque enquanto você não pode fazer missão lá fora, lá nos países africanos, Moçambique, Angola e outros países, você pode fazer missão ajudando a gente aqui, né? Ajudando nós aqui, orando por nós em primeiro lugar, né? Para que nós possamos transmitir uma mensagem de esperança, tá certo? E hoje, como eu ia falando, Leandro, o tema nosso aqui é um copo com água. O que é isso, meu Deus do céu? Um copo com água, ô Fabiano? Você já viu um tema como esse, não? Ousado que nem esse? Um copo com água, né? Aliás, não tem nenhum copo aqui hoje com água, porque hoje tá friozinho, né? Então não tem copo com água aqui, mas poderia ter um copo com água aqui, que eu vou contar a história do copo com água. Você que está aí do outro lado, não pense que eu vim aqui fazer polêmica, não. Nosso objetivo aqui não é esse, não, tá? Aliás, Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, que ele e a igreja não tinha tais costumes. Costume de contender, de ficar falando da religião do outro, de combater contra isso, contra aquilo. Nosso objetivo aqui é falar da palavra de Deus, né?
E por que é um copo com água? Porque esse copo com água vai, no final, eu vou fazer o fechamento com ele hoje, né? Falando desse tema, mas antes nós vamos falar sobre outros assuntos até chegar nesse copo com água. Então você que está aí do outro lado, que a sua igreja, onde você congrega, tem o costume de orar pela água, e depois tomar a água. Não pense que eu vim aqui combater contra você, não. No final você vai entender por que eu estou falando do copo com água. Eu vim aqui só para explicar algo e nós vamos falar dentro da palavra de Deus. Eu faço uma oração e você lê um texto que eu pedi para você ler, tá? Aí você pode, assim, num passo de mágica, né? Se bem que crente não mexe com mágica, você pode pegar o microfone, emprestar o microfone do Zé Luiz provisoriamente para você fazer a leitura, para sair bem bonitinho, tá? Deixa eu fazer uma oração por nós que estamos aqui e por você que está do outro lado nos assistindo, tá? Lembrando que hoje é uma quinta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado. Em nome de Jesus, eu estou aqui, mais os teus filhos, Fabiano, o Leandro e o Zé Luiz. Estamos aqui fazendo, Senhor, mais um encontro dos mensageiros da esperança. E nós queremos transmitir algo, Senhor, que venha edificar aqueles que estiverem nos assistindo. Eu quero, nesta noite, pedir que o Senhor continue abençoando a nossa vida, tudo quanto nós fizermos. Se tiver alguém nesta hora nos vendo, que estiver enfermo, que estiver com um problema, estiver com uma necessidade, estiver precisando de algo da tua parte, eu, nesta noite, como ministro do Evangelho, e juntamente aqui com os meus companheiros, eu quero, nesta noite, profetizar uma bênção e uma vitória na tua vida, dentro da tua casa, agora, entrando no teu lar, uma bênção e uma solução, uma porta de escape, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, e amém. Muito bem, minha gente. Eu vou fazer isso aqui, tá? Para mim vai ser mais fácil. Leandro, leia para mim esse texto aí que eu pedi para você ler, porque depois, através dele, nós vamos discorrer alguns assuntos aqui, tá bom? Amém? Posso ler? Posso aqui? Pode. Fica em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 a seguir. Amém? Olha só o que Deus está falando aqui essa noite. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso aí, gente. Viu? Esse versículo é um dos versículos que eu gosto muito. Aliás, eu gosto de toda a Bíblia, né? Tanto é que eu estou lendo a Bíblia pela 3ª vez e cada vez que eu leio, Zé Luiz, a Bíblia, eu percebo que eu não conheço nada. Eu chego à conclusão que eu ainda preciso aprender muito, né? E eu deixo você bem tranquilo lá do outro lado, você que tem a mesma preocupação que eu. Não se preocupe não, porque isso é natural de todas as pessoas que lê a palavra. Ninguém vai entender a Bíblia por completo. Só nós vamos compreender tudo na sua totalidade o dia que nós chegarmos junto de Deus lá no arrebatamento da igreja, entendeu? Aqui na terra a gente só vai ter mais ou menos um panorama assim, sabe? Daquilo que Deus deixou para nós. E então, você que não está do outro lado, continue lendo a Bíblia, tá? Não pare não, é o que eu estou fazendo. Pela 3ª vez estou lendo e cada dia que leio aprendo mais, mas nunca chegarei à totalidade da compreensão. Mas o importante é continuar lendo. Esse versículo que eu pedi para o Leandro ler, Leandro, porque às vezes nós queremos que Deus faça as coisas conforme nós desejamos, né? E
quando eu leio sobre algumas coisas na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, eu vejo Jesus fazendo umas coisas que às vezes a gente estranha. Mas por que Jesus fez um negócio desse? Né? Por isso que Paulo escreveu aí que Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes, as sábias para confundir as loucas, e assim vai por diante, né? O mais interessante, pastor, É. existe 3 coisas aqui, né? Ele escolheu o bom, Escolheu o louco, escolheu o fraco o fraco, e o último, o desprezado. o desprezado, aquele que ninguém dava nada por ele. Isso. Aí aquele que era desprezado, o povo não te escutou direito porque você está sem microfone, mas eu estou transmitindo o que você falou aí. Aquele que era desprezado, por exemplo, que ninguém dava nada por ele, para você, isso aí não serve para nada, né? Isso aí não vale nada. Isso aí só serve para jogar no monturo, né? Como a Bíblia fala do monturo, né? Jogar no lixo. Né? Mas aí Deus vai e pega um camarada desse. Camarada está na Bíblia, viu, gente? Vocês que não é palavrão, não. Aliás, uma certa vez, foi Paulo que chamou alguém de meu camarada, né? Preciso ler a Bíblia para entender, né? Essas coisas. Aí, então, rapaz, pega aquele que era desprezado, que não servia para nada, que ninguém dava valor, e faz dele um pregador, né? Um vaso, né? Até porque, irmão, Deus não chamou ninguém preparado, Ele chamou o despreparado para preparar, né? Todos nós que fomos chamados, ninguém era capacitado, nós éramos incapacitados. Hoje nós estamos nos capacitando, cada dia mais nos capacitando, né? Para fazer a obra de Deus. E como eu já falei hoje, ninguém vai chegar à perfeição de 100%. Nós vamos fazendo de tudo para fazer o melhor para Deus, né? Então, se Deus escolheu, fez essas coisas aí para confundir, quando eu leio, por exemplo, alguma passagem, por exemplo, abra a tua Bíblia aí, Leandro, para mim, no capítulo, vamos ler em 2 Reis. 2 Reis, você vai ler e eu vou repetir aqui, tá? Porque você está sem microfone. 2 Reis, capítulo 20, versículo 7. E eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto. Por quê? Porque Jesus fez umas coisas, ô Zé Luiz, Jesus fez umas coisas que a gente olha assim, mas meu Deus do céu, será que não tinha outra forma, não? Né? Aqui Jesus ainda não estava atuando diretamente, mas ele também estava já nas coisas, porque Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atua desde o começo do mundo, né? Mas aqui falando de 2 Reis, capítulo 20, e o versículo é o 7, entendeu? Veja só o que aconteceu aí. Coisas que Jesus fez, que Deus fez, que parecia que não poderia ser feito de outra maneira, né? Por exemplo, eu vejo Jesus atendendo todas as pessoas que iam atrás dele. Ele nunca falou assim, ó, vai embora, não quero falar com você, não quero te ajudar. Sempre alguém gritava, me socorre. O cego gritou, tem misericórdia de mim. Jesus foi e deu vista para ele, né? A mulher que tinha um fluxo de sangue lá, se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela foi, tocou e Jesus atendeu, falou para ela, a tua fé te salvou, né? E tantos outros, né? O paralítico lá de Betesda, lá no capítulo 5 de João, né? Jesus chegou na hora, curou ele também. E tantos outros que Jesus atendeu quando ia até ele. Mas teve uma passagem na Bíblia, que agora eu esqueci de marcar, Leandro, mas você vai lembrar dela, que alguém pediu ajuda para Jesus e Jesus não deu nem ligança, fez de conta que nem ouviu, né? Mas ele foi lá e resolveu o problema. Ele só fez uma prova com a pessoa, né? Então tem hora que as pessoas pensam que Jesus não ouviu, mas ele ouviu sim. Só que tem o tempo certo dele abençoar, dele fazer a obra, né? Então, leia para mim aí, Leandro. Você vai ler e eu vou repetir. Você está sem microfone ainda, você leia e eu vou repetir o que você vai ler. 2 Reis 20, verso 7. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga e ele sarou. Ah, tá bom. Tomar uma pasta de figo, né? Então, rapaz, isso aí não parece uma simpatia?
Simpatia, né? Aquele negócio de você colocar um negocinho atrás da orelha, né? Para tirar uma olhada, essas coisas. Vai colocar uma pasta de figo, né? Para curar. Isso aí está falando do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi acometido de uma enfermidade que o próprio Deus mandou avisar para ele: ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ou seja, você vai morrer. Chegou o tempo da tua morte. Capítulo 20 de 2 Reis está falando sobre essa história. Deus fala para Isaías lá e dá esse aviso para ele: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E Isaías era o profeta da ocasião, foi lá dar o recado. Chegou: rei Ezequias, Deus mandou dizer para você colocar a tua casa em ordem, porque chegou o tempo de você morrer. Entendeu? Por que Deus avisou que ele ia morrer? Porque ele era um rei que Deus amava também. Ele tinha feito muitas coisas boas para Deus, então Deus não queria que ele morresse no pecado, como Deus não quer que ninguém morra no pecado, né? Aliás, está escrito no próprio livro de Isaías, né? Não, Ezequiel 18. Ezequiel 18 diz que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Não é isso? Nem do ímpio. Mas antes que ele se converta, se arrependa dos seus maus caminhos, para que ele não morra e vá para a perdição. Então, como Deus amava também Ezequias, manda avisar para ele: está chegando a hora da morte dele, vai lá e fala para ele colocar a casa em ordem, porque chegou a hora dele morrer. Isaías foi, deu o recado, e diz a Bíblia que ele chorou bastante, né? Porque eu vou morrer, Senhor, né? Aí começou até a dialogar com Deus, né? Senhor, eu já fiz isso, eu fiz aquilo, né? Começou a se justificar, como se, né, querendo falar: Deus, tem misericórdia de mim, né? Me dá um tempo, né? Ajuda aí, me cura, faz alguma coisa. Aí, e chorou, diz a Bíblia que ele chorou. Ele estava deitado, porque a enfermidade exigia que ele estivesse deitado. Ele chorou. E Isaías já tinha ido embora, já estava saindo daquela redondeza ali, e Deus então ouviu a oração de Ezequias e viu as lágrimas. A Bíblia diz que ele viu as lágrimas de Ezequias e falou: Isaías, volta lá. Só faltava Deus falar assim: me tocou, né? Eu senti comovido agora, meu servo está chorando, ele está pedindo misericórdia. Volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar, eu vou curar ele, eu vou sarar aquela enfermidade e ainda vou dar a ele mais 15 anos de vida. Que maravilha, né? Que coisa boa. Mas por que eu estou falando isso aqui? Para você entender que Ezequias, nesse mesmo capítulo, ele pergunta para Isaías: mas como que é que Deus vai me curar? Como é que eu vou sarar? Aí Deus manda avisar para Ezequias para ele pegar uma pasta de figo, onde você leu. Mas aí me vem aqui, né? Essa é a pergunta que muitos podem estar fazendo. Mas Deus não poderia ter curado ele de outra maneira? Precisava pôr uma pasta de figo? Entendeu? Então, irmãos, tem coisa que está na Bíblia. Por isso que eu estou falando do copo. No final eu vou explicar o negócio do copo aqui para você, tá? Tem coisas que tem base bíblica. Tem coisas que não tem base bíblica. Se eu for inventar moda, né? Por exemplo, você não pode pegar o costume. Agora, uma vez uma irmã, eu estava com dor de cabeça, uma irmã veio com umas cascas de batata e colocou na minha testa. Aí o meu pastor, não vou citar o nome dele aqui, mas não teria problema nenhum também de citar, porque ele é um homem de Deus. Ele falou: não, tira esse negócio aí, isso aí é simpatia, negócio é esse. Tira esse negócio da cabeça do irmão Saturnino. Eu não era pastor ainda, era diácono ainda, né? Aí tiraram, ele fez oração e fui curado da dor de cabeça na hora. Entendeu? Mas eu não sei, aquela irmã parece, né? Porque talvez por causa do passado, quando ela não conhecia a palavra, ela pegou aquelas cascas de batata e colocou aqui. Mas aí eu estou lendo isso aqui, Leandro. Deus poderia curar Ezequias simplesmente dizendo: esteja curado,
Acabou, eu virei aqui, eu mudei aqui o meu pensamento quanto a você. Não, você não vai morrer mais, não. Vou te sarar e você vai viver mais 15 anos. Foi o que a Bíblia diz. Mas Deus mais manda colocar uma pasta de figo. E colocou e ficou curado da enfermidade. Entendeu? Aí, só que tem uma coisa, viu? Eu quero dizer para você, isso aqui, Deus mandou alguém fazer lá no passado, não é para todo mundo começar a inventar moda aí, não. É nisso que eu quero chamar a atenção de você que está me ouvindo, tá? E eu também não critico quem faz, é problema de quem faz. Aliás, nosso lema não é fazer confusão, né? Não é contender. Tanto é que nós temos ouvintes e espectadores, né? Espectadores? Que fica, né? Nós temos pessoas de várias denominações, nós não falamos aqui de denominação, não. Aqui tem gente de tantas igrejas que nos assiste, e nós agradecemos a Deus por você estar nos assistindo. Não estamos aqui para falar de religião, mas estou falando uma coisa aqui que não é para você inventar moda. Isso aqui Deus mandou para alguém fazer lá no passado, entendeu? E nunca mais eu vi ninguém fazer na Bíblia aquilo ali. Colocar aquela pasta de figo, né? E Ezequias ficou curado e teve ainda uma vida de mais 15 anos. Para quem ia morrer naquele tempo, viver mais 15 anos, estava bom demais, não estava? Estava no lucro, né? Estava no lucro. Então, esse é um texto, Leandro. E aí eu peço para você ler também, de Isaías, vamos para... Não, de 1 Reis, né? Vamos para 1 Samuel. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel. Capítulo 17. E você vai ler 2 versículos. Aliás, 2 não. O 38, o 39 e o 40. 1 Samuel 17, o versículo 38 e o 39 e o 40. Isto. Pode ler que eu vou repetir que você vai ler aí. Você está na prova, até nós compramos um microfone outro. Vai lá. Disse mais Davi. O Senhor me livrou da garra do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi de suas vestes. Sim, pôs na cabeça de Davi um capacete de bronze. E o vestiu de uma couraça. Vestiu a Davi de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. É só o 40, tá? E tomou o seu cajado na mão. Tomou o seu cajado na mão. E escolheu para si 5 seixos, ou 5 pedras. Do ribeiro. 5 seixos do ribeiro. E colocou-os no alforje de pastor. Que trazia a saber no surrão. E lançou mão da sua funda e foi se aproximando do filisteu. Amém. Você leu esse versículo, e você que ouviu esses versículos lidos, segura um pouquinho que eu vou deixar ele para o final, tá? Porque no final eu quero fazer o fechamento usando esse versículo aí, que ele acabou de ler, né? Aí, Leandro, agora você vai abrir a tua Bíblia, em João capítulo 9
e versículo 6, tá? Aí você vai ler. Aí depois que você ler esse versículo, eu vou pedir para o Zé Luiz cantar um louvor. Tá pronto aí, Zé Luiz, para cantar um louvor? Amém. Tá? Amém. Aí nós damos uma descansadinha aqui, né? Capítulo 9 de João, versículo 6. Nós damos uma descansadinha enquanto o Zé Luiz vai cantar. Aliás, você que está nos vendo aí do outro lado, o Zé Luiz, ele louva a Deus com hinos antigos. Quando não é hinos antigos, é hino da harpa. Eu não vejo você cantando outros louvores, Zé Luiz. Aliás, você não canta nenhum hino meu, né? É verdade. Mas também não tem problema, não. Eu prefiro que você cante os que você canta mesmo, né? E eu sempre falo isso na igreja. Não desprezo os hinos novos, não. Até porque eu também faço os hinos novos. Eu tô com um hino novinho aí, Leandro, e fala de oração. Aliás, eu vou soltar ele amanhã no vídeo. Vou soltar um áudio amanhã do hino novo que Deus me deu, essa madrugada agora. Então, são hinos novos, mas é hino que eu faço ali quando eu estou orando. Quando eu estou orando, Deus me dá uma letra e a música e eu deixo gravado, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu conheci um homem chamado Paulo Leivas Macalão. Você que está me ouvindo aí, poucos das pessoas que estão me vendo, aliás, uma grande parte, vou dizer pouco, porque pode ser que tem bastante gente, né, nos vendo, né? Mas uma grande parte de pessoas que estão nos vendo, Leandro, conheceu Paulo Leivas Macalão. Paulo Leivas Macalão foi um grande homem de Deus. E eu tive o privilégio de conhecer o Paulo Leivas Macalão, que morreu, que foi embora. Jesus o levou em 1982, acho que, se não me falha a memória, no mês de agosto de 1982. Então, nesse tempo de 1980 até 82, são 2 anos, né? Que eu tive o meu começo na igreja, foram 2 anos. Eu tive o privilégio de conhecer o Paulo Leivas Macalão e a esposa dele, entendeu? E ele deixou um hino na harpa, hino 126. Tem uma estrofe desse hino que fala que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Aí, o que me vem assim na mente quando ele disse que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação? Isso me vem à mente que os hinos bonitos e escritos em tribulação foram feitos na hora do sofrimento, da luta, da prova e debaixo de oração. A pessoa batia o joelho no chão e orava, Deus dava a letra e ele escrevia. Então, esses hinos, quando eram cantados e até hoje quando são cantados, eles trazem algum retorno. Traz cura, traz libertação, traz salvação, conversão, entendeu? É diferente desses hinos que a gente ouve hoje. Eu não estou generalizando, viu, gente? Porque tem cantores, né? Cantores de todo jeito. Mas o segredo não é cantar, o segredo é louvar. Cantar é uma coisa, cantar todo mundo canta. Agora, louvar mesmo, né? É diferente. E aí, então tem muitos louvores hoje, tem muitos hinos, né? Que não são louvores, são hinos, são letras. Que as pessoas cantam, alegra o coração das pessoas, porque às vezes fala de Deus, mas não tem unção nenhuma, né? Não estou generalizando, tá? Mas é uma realidade. Mas tá aqui o Zé Luiz hoje que vai trazer um louvor. De qual cantor, Zé Luiz? Fala bem pertinho no microfone, né? Qual cantor você vai cantar hoje? Feliciano Amaral. Feliciano Amaral, olha só, vai louvar um hino de Feliciano Amaral. Quem conheceu Feliciano Amaral e outros cantores que eu poderia citar aqui, né, que você não conheceu, eu poderia citar uma infinidade deles aqui, né, que eram homens, inclusive agora um partiu agora há pouco tempo agora, meu amigo, dormiu na minha casa 2 dias, pregou na igreja que eu dirigia lá em São João da Boa Vista. Aliás, um abraço para vocês de São João da Boa Vista, tá? Que também estão nos vendo, né? Tem vários irmãos que são meus amigos e irmãos na fé lá. Alceu Pires
cantor e pastor Alceu Pires, né? Que louvores bonitos que eles faziam. Mas foi embora, esses já não estão mais aqui. E aí ficou o Zé Luiz aqui, que vai cantar um louvor hoje aqui. Vai ser até um teste, né? Eu vou tocar aqui para ele cantar. E aí, Zé Luiz, solta esse louvor para nós aí. Amém. Depois o Leandro vai ler o João capítulo 9, versículo 6, né? E eu espero que esse louvor fale com você, viu? Na tua casa, né? E ele está aqui hoje porque ele não cobrou nada para vir cantar aqui, ele vem de graça. Aliás, gente, eu parei de convidar cantor, viu? Você que quer vir, tem gente que manda recado para mim, para voltar aqui, quer vir aqui de novo. Não vou citar nomes aqui, claro. Me leva aí, pastor, né? Traz o cantor fulano. Não. Eu parei de pagar para cantor. Não me arrependo de ter pago, não, viu? Se eu fosse, seria até hipócrita dizer que me arrependi. Não, se eu fiz, passou, acabou, mas só que eu não faço mais. Cantor para vir agora cantar na nossa humilde igrejinha, né? Que parece a casa de Maria, mãe de Marcos, lá do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, né? Quem quiser vir vai ter que vir de graça, né? Cantar de graça, pregar de graça, né? Ninguém quer vir não, viu? Ninguém quer vir não, mas não tem problema não, tá? Não tem problema não. Nós estamos sendo abençoados da mesma maneira. Mas eu prefiro assim, que venha. Cantor que venha de graça. Mudei alguma coisa aqui, Fabiano? Não, né? Não? E assim, como Zé Luiz, né? Que vai cantar hoje. Nogueira. Cícero Nogueira? Rapaz, será que eu sei tocar? Você quer que chegue? Faz o quê, Fabiano? Puxar mais para você, tá? Aqui é isto. Cícero Nogueira, você vai procurar cantar bem próximo do microfone para sair bem o som lá. Você dá uma palhinha aí para mim, para me ver, só para me pegar aqui, não? Qual que é? Como é grande. Tá. Vou tentar, viu, gente? Vou tentar aqui, né? Deixa eu ver. Como é grande. Deixa eu ver. É esse aqui mesmo? Isso. Como é grande e doce a promessa. É esse? Isso. O coro. Vamos ver o coro aí. Vamos ver. Deixa eu ver o coro. Como é que é o coro? Tem o coro? Tem refrão? Não. Tá. Nós vamos chegar lá, viu? Vamos lá, deixa eu ver. Vamos ver se tá aqui. Dessa altura? Isso. Como é grande a grande promessa do Salvador, Jesus, nosso Rei. Ele confia na tua graça. Ele diz nunca não deixarei. Não temas, não temas, pois é contigo sempre serei. Não temas, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para os remite, dei o teu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu para sempre. Tu és agora, crê, pois que nunca não deixarei. Não temas, não temas, pois é contigo sempre serei. Não temas, não temas, pois eu nunca te deixarei. Aleluia, glória a Deus. Não temas. É Cícero Nogueira isso aí, rapaz. Olha aí para lá em Cícero Nogueira. Sabe quem gosta muito do Cícero Nogueira e também está sempre vendo a gente? É o irmão Mário.
Irmão Mário, lá, vizinho de vocês lá em cima, lá, né? Vizinho lá da rua Montenegro, né? Um abraço pro irmão Mário. Ele, inclusive, ele é amigo também do Cícero Nogueira. E o Cícero Nogueira, Zé Luiz, você que está chegando agora, foi um dos cantores que eu trouxe. E não foi perdido o que eu paguei para ele na época, não, tá? Eu não me lembro o ano, mas foi antes. Acredito que foi em 97, 96, 97. Então, faz tempo, hein? Eu trouxe o Cícero Nogueira, a igreja não estava pronta ainda. A gente cobriu tudo de lona, o espaço onde é a igreja hoje, né? Aqui na Ministério de Embu. Vocês que estão nos vendo sabem disso, né? Você do Ministério. A irmã lá, o Denise, está sempre vendo a gente também, né? Um abraço para ela, para o Osés e para toda a família. A Silvana, rapaz, eu lembrei da Silvana lá em Maceió. Ela e o Tiago também vê a gente de vez em quando. Um abraço para vocês lá em Maceió. Então, o Cícero Nogueira, nós fizemos lá, cobrimos o salão e para caber mais gente, porque eu sabia que ia ter muita gente, a gente não colocou nem cadeira, não tinha piso, não tinha nada, né? Jogamos areia ali para não, né? Para ficar melhor para o pessoal não sujar os pés e tal. Fizemos areia, pedra e tal, e trouxemos o Cícero Nogueira. Gente, fechou a rua de carro. A gente anunciou que ele estaria ali, né? Lotou, ficou gente em pé mas foi uma bênção do céu. Foi um dos maiores encontros que nós tivemos na década de 90, quando eu trouxe Cícero Nogueira aqui no Vista Alegre, né? E quem pregou naquela noite, um homem de Deus, que faz muito tempo que eu não o vejo, mas eu tenho muita saudade dele, porque eu aprendi muito com ele. Um homem de Deus chamado João Camilo, pastor João Camilo, né? Tá aqui na região de Embu, na região de Rio Pequeno, por ali, nessa região aí, tem uma igreja abençoada. Um abraço para o pastor João Camilo. E se você que está nos vendo aí, nos assistindo, se ele não estiver nos vendo, manda um abraço para ele, para que o pastor Saturnino não esquece dele jamais, né? Então foi isso, Zé Luiz. Esse foi um dos cantores que nós trouxemos. Você está de parabéns, né? Você está escolhendo uma referência muito boa, chamada Cícero Nogueira, né? E tem outros que eu poderia citar aqui, e uns que eu não vou citar, né? Mas que eu vou citar aqui, por exemplo, que são pessoas que vieram e nos alegraram. O pastor hoje está em Curitiba, parece João Caleb, mais conhecido por Caleb. Eu me inspiro muito nos louvores dele, né? O Paz no Vale mesmo, foi uma versão que ele cantou, que ele canta hoje, né? Que é uma bênção do céu. E Caleb, Sofia Cardoso, né? Também, que ainda está conosco. Caleb está em Curitiba, já falei, né? E outros que eu não vou citar o nome aqui, mas foram cantores. Mas vou citar um, Luiz Novaes, pastor Luiz Novaes, que está com Jesus hoje, né? Cantava e pregava. E outros aqui, por questão de ética, eu não vou falar o nome, mas vieram aqui abençoar e também foi uma bênção do céu, tá bom? E é isso, então prepare, Zé Luiz, porque no próximo encontro que você tiver aqui, você vai louvar mais, tá? Amém. Prepara aí pode ser Cícero Nogueira mesmo, pode ser outro, Feliciano Amaral, né? E é isso, tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte, você vai trocar com o Leandro, você vai sentar aqui, o Leandro vai passar por aí, que agora a gente conversa um pouquinho com ele também, mas espera aí. Você tá ansioso? O que você acha? O que você está gostando aqui do nosso estúdio? Me parece que você estava assim, meio inacismo, né, Leandro? Meu Deus, né? Sentar nessa cadeira aí, porque nessa cadeira aí, olha, não senta qualquer um não, viu? Sim. Aqui quem passou por aí, olha só os homens que já passou por aí, né? Leandro, o seu testemunho, depois pastor Jarbas, homem de Deus, né? Aliás, pastor Jarbas é o presidente do Centro Terapêutico Filho Pródigo. Já falei para vocês que esse homem precisa de ajuda. Eu gostaria eu estou desafiando, eu poderia passar aqui, eu tenho aqui, o Pix dele aqui,
né? Mas eu gostaria que você se interessasse em ajudar o pastor Jarbas. Ligasse no telefone, ó, 4616-8336. Talvez você fale assim, mas ajudar como? Olha, se você depositar R$10, R$20, 30, R$50 para o pastor Jarbas, ele vai ficar agradecido, com certeza. Tem um Pix aqui, Leandro, a gente passa o Pix dele aqui? O que você acha? Passar o Pix? Hã? Vê direitinho isso aqui, vocês que entendem de Pix, vocês que gostam desse negócio. Hã? Tem o telefone? Telefone fixo, celular. Telefone fixo. Tem o telefone fixo, né? Então, vamos falar só o telefone dele por enquanto? 4616-8336. Estou repetindo. 4616-8336. Você liga e confira com ele mesmo, que nós não estamos aqui inventando, não. É um pastor que está cuidando de vidas, tá? E dê graças a Deus que não tem ninguém da sua família lá, e eu nem quero que esteja. Ninguém da sua família lá. Mas tem muita gente de outras famílias que estão sendo tratadas lá pelo pastor Jarbas, com muito cuidado, com muito carinho, e que precisa de ajuda. Porque lá tem de tudo, tem médico, tem psicólogo, né? Tem monitores, tem voluntários que estão lá ajudando ele, e lá tem que dar comida para aquele povo, né? Tem que dar remédio, tem tanta coisa que necessita, e muitas das vezes, gente, você, sei lá, uma quantia, né, irrisória, uma quantia tão mínima, né? Você deixa de comer uma pizza hoje, quanto está uma pizza hoje, hein? 40, R$50? Quase R$60. Hã? Quase 60? Hoje eu vou deixar de comer uma pizza, hoje eu vou mandar essa ajuda aqui lá para o pastor Jarbas, né? Liga para ele, conversa com ele, né? E o telefone é esse, 4616-8336, tá? E eu acho que é melhor você ligar para ele, você conversa com ele, saiba como que funciona o Centro Terapêutico Filho Pródigo, ajude a ele vai passar para você uma forma de você contribuir. Não pense que ele vai pedir para você R$1 milhão, não, viu? Seria até bom, né? Mas eu sei que hoje, quem tem R$1 milhão não quer ajudar, não, gente. Você acha que quem tem R$1 milhão quer ajudar? Você acha? Não quer, não. Claro que tem gente que quer, sim. Mas é uma burocracia danada. É mais fácil, Leandro, pegar alguém, né, que nem nós, assim, né? Ajudar divulgando, ou então deixar de comer uma pizza hoje e ajudar com R$50, R$60. É mais fácil. Quem não tem nada ajudar do que aquele que tem ajudar. Ajude o pastor Jarbas, por favor, em nome de Jesus. E aí então, Zé Luiz, você é mais um que está sentando nessa cadeira. Pastor Jarbas já passou por aí, pastor Daniel Pires, homem de Deus, né? Como eu disse, não vai ser qualquer pessoa que vai sentar aí, né? Nessa cadeira, porque aqui nós só falamos de esperança. Aliás, aqui nós usamos muito a ética. Não falar de religião de ninguém, não falar de política, né? Nós só falamos de Bíblia, só trazemos esperança para as pessoas, não importa a sua religião, que nós queremos trazer uma mensagem que venha mudar a sua vida, é só isso. E pastor Daniel foi um dos que sentou aí e que todos viram, né? E estão vendo, o Fabiano tá soltando aí, né? Tá fazendo os cortes aí, mandando, né, Fabiano? E tá sendo até melhor, né? E os pessoal estão vendo que o pastor Daniel é mais um homem de Deus que sentou aí e pode sentar outra vez. E o próximo é o pastor Rosivaldo, que também tem uma história para contar, que vai ser no próximo sábado agora, tá bom? Então, você achou que foi bom? Pastor, quero agradecer essa noite. Essa oportunidade foi dada, está louvando a Deus. Gostaria muito de parabenizar todos pelo trabalho que foi feito nesse podcast, né? Amém. Eu fico muito feliz, uma honra para mim de aceitar esse convite, né? E ter esse privilégio de essa noite estar aqui com os irmãos. Amém. Participar. Que bom. E não é um trabalho qualquer, né, pastor? Não. É um trabalho sério, né? É um trabalho sério. Então, assim, eu tenho a honra de participar desse ministério, que desde o dia que eu fui... Eu vou falar pouquinho, porque a minha vez vai ser no segundo sábado.
Não, mas tá bom, pode ainda ter um tempinho para você falar, expressar o que você está sentindo só pelo participar pela primeira vez. A minha felicidade primeiro que eu tive encontro com Deus, a oportunidade que eu tive, foi nesse ministério, né? Amém. Então eu fico muito feliz de participar desse grande trabalho que está sendo feito. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe todos que estão participando. Pessoal que está nos vendo, nos assistindo, né? Que Deus abençoe então vocês. E então, Zé Luiz, é isso. Se prepare que a tua hora vai chegar. Amém. 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 E inclusive o pastor Rosivaldo, ele tem uma história mais ou menos parecida. Aí é bom que você esteja no próximo sábado aqui, tá? Também. Amém. Aí nós, aliás, nós aqui já somos uma equipe. O Leandro está sempre nos ajudando aqui. O Marcelo, que passou por aqui, sempre faz alguma coisinha também, né, Fabiano? Ajuda também, né? Marcelo é meu filho, tá morando em Valinhos, né? Passou por aqui hoje também, sempre dá uma participaçãozinha aqui também. E aí o Leandro está aqui ajudando, enquanto a esposa está lá em cima cuidando da Sarinha, né? Tá lá. E o Zé Luiz vai participar conosco também, né? No próximo encontro nosso, que é no próximo sábado, dia 10 de maio. 10 de maio, tá bom? Você está convidado para voltar. E como eu já disse, a história sua tem um pouquinho a ver com a história do pastor Rosivaldo. E aí é bom que você esteja junto aqui também, tá bom? Amém. Deus abençoe. Aquela poltrona ali agora para você sentar um pouquinho nela, tá? E o Leandro vai sentar aí agora para nós. Ele vai ler para mim o capítulo 9, versículo 6 de João. Nós já estamos indo para o encerramento já, não falta pouquinha coisa, porque hoje é em caráter de força maior mesmo, por causa da nossa reunião de sábado, né? Então é isso. Leandro, capítulo 9, versículo 6. Nós estávamos falando, agora há pouco, que Jesus, na Bíblia tem umas coisas que parece que elas têm assim algo estranho assim da gente entender, né? Não deveria ser daquela forma, deveria ser do jeito que eu penso e tal, mas não é. Deus, ele sabe trabalhar, né? Como você leu no começo, né? Ele faz das coisas fracas confundir as fortes, das fortes confundir as fracas, das sábias confundir as loucas e aí por diante. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27, não é isso? Isso. Você leia depois lá. Agora leia para mim o 9, 6, porque tem algo aqui também que me chama a atenção. A palavra diz assim, versículo 6. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Quer dizer que Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e passou nos olhos do cego. Isso, e olha que ele era de nascença, viu? Um cego de nascença. Essa é aquela passagem que os discípulos perguntam para Jesus, quem nasceu, quem pecou? Isso. Para que ele nascesse cego? Isso. Tá lá no comecinho, no versículo 2. Tá no comecinho do versículo do capítulo 9. No capítulo 9. De João. Do versículo 2. E os discípulos perguntam, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Aí qual foi a resposta de Jesus? Nem ele. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. As obras de Deus. Pois é. É nisso que eu chamo a atenção, gente. No caso aí, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram para que ele nascesse cego, né? Mas para que manifestasse nele as obras de Deus, foi por isso que ele nasceu cego. Porque Jesus queria fazer uma cura nele, mas através de algo que ia mexer com, sabe? Porque Jesus poderia falar assim, ô cego, seja curado. E o cego sai vendo e pronto, acabou, né?
Aí acontece duas coisas interessantes aí. Jesus, ao invés de falar para ele, você está curado, pronto, acabou, porque Jesus era dono da vida, ele podia fazer isso. Não, ele faz uma coisa que estranhou aquele povo daquela época e até hoje. Cuspiu no chão, né, na poeira, fez um lodo e passou nos olhos do cego. Você não acha um negócio desse meio estranho? Né? Quem não lê a Bíblia, né? Quem não medita na Bíblia vai entender isso que é estranho. É verdade. Aí, Jesus poderia muito bem fazer isso, mas não, ele faz um lodo. Rapaz, que negócio estranho, né? Fazer um lodo, passar nos olhos do cego. Não era mais fácil falar assim, você está curado? Né? Bem mais fácil. Mas Deus gosta de fazer essas coisas, que é para mexer com o ser humano, sabe? Aí Jesus vai e fala para você, agora, depois que passou aquele lodo, né, aquele barro lá da saliva de Jesus, não foi nem com água, foi, né? Jesus fala para você, vai lá e lava no tanque de Siloé. Mais uma outra coisa estranha, né? Faz isso. O fato de Jesus mandar ele se lavar no tanque de Siloé foi que ele tinha que usar a fé. Fala um pouquinho aí. Interessante, né? Esse gesto que Jesus fez, né? De ter passado, cuspido lá e ter passado lodo nos olhos, mexeu com muitos dali que estavam ali ao redor, né? E muitos perguntando, né? Quem é esse? E começou a julgar por ele ter curado o cego. Ou seja, mexeu com todo mundo ali, todo mundo ficou sem saber, entender o que estava acontecendo, né? E de vez de ele estar ali, né, e glorificar o nome de Jesus ali na hora, adorar a Deus, né, pelo milagre que foi feito ali, muitos começou a julgar ele pelo poder que ele tinha ali. Exatamente. De ter curado o cego, né? Aí o fato dele ter que ir no tanque de Siloé é usar a fé. O cego não questionou, você já não me curou, o que eu vou fazer no tanque de Siloé? Mas era uma prova de provar a fé dele. Ele foi, obedeceu, foi lá e voltou curado. Isso, com certeza. Aí, irmãos, nós estamos encerrando. Eu tenho quantos minutos, Fabiano? Para 1 hora, mas eu posso passar uns 10 minutos aqui ainda, né? Para nós concluir, né? Então, veja só que me deu até uma tosse aqui agora, para ir tossir no microfone é fora de ética, né? Mas veio assim uma tosse aqui na hora, graças a Deus ela foi embora em nome de Jesus, né? Por que eu estou falando nesse assunto aqui hoje com vocês? Nós já falamos de alguns fatos e tem muitos outros que a gente poderia falar, mas esse é um dos tais que nós comentamos para dizer para você que quando Jesus quer fazer uma coisa, ele faz do jeito dele, né? Você pode ver, por exemplo, que aqui em João, né? A mania, olha a mania. Aqui em João capítulo 11, quando Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, Jesus não veio na mesma hora. Ele demorou 2 dias. Ele tinha que vir na hora. Né? Meu amigo Lázaro está doente? Não, ele demorou 2 dias para vir. E quando ele veio, Lázaro já estava morto. Aí chegou lá e falou, senhor, agora não adianta mais. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta e Maria falou para ele, se o senhor tivesse vindo na hora que nós chamamos, né, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus deixou justamente Lázaro morrer, né, porque ele é o dono da vida. Para que ele viesse e falasse para Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou, que já tinha 4 dias que estava morto, estava cheirando mal. Então são coisas que Deus faz que nós não entendemos, mas são coisas de Deus. Aí o que acontece? Essa passagem aí da saliva é outra coisa. Mas agora vamos lá, Leandro. Vou falar agora, para nós estar encerrando, do copo d'água, né? E eu falei para vocês que eu não vou atacar a sua religião, não é o nosso objetivo aqui. Até porque eu trouxe uma coisa que eu posso usar como fé. Usar fé. Alguém teve fé e fez isso. Por que hoje as pessoas colocam um copo d'água, Zé Luiz, em cima do rádio, ou do lado, né, quando ele está orando? Eu vejo alguém fazendo isso na mídia aí e tal, né?
E depois daquele copo d'água, daquela oração, ele toma aquele copo d'água e fica curado, né? E eu vejo muita gente criticando. Porque isso e aquilo, que não sei o quê, que esse pastor não sei o quê, tá fazendo negócio de copo d'água, papapá, e tal. Não é o meu caso aqui, não, tá? Eu só estou trazendo aqui porque alguém perguntou isso para mim. Você tem coragem de falar sobre esse assunto, pastor? Eu tenho e vou explicar. Por quê, né? Porque até o fato de alguém pegar um copo d'água e colocar ali do lado e tá na oração, depois beber, eu não vejo nenhum mal nisso. Só que não é costume do pastor Saturnino. O pastor Saturnino não ensina isso na igreja. Entendeu? Porque isso aqui, alguém se inspirou em alguma passagem bíblica para fazer essa oração. E olha que eu conheci dois, entendeu? Que Deus usava, um chamado Manuel de Melo, missionário Manuel de Melo, entendeu? Presidente da igreja O Brasil para Cristo, já está na glória, fazia isto. Missionário Davi Miranda também fazia isto. Mas pastor, o senhor veio aqui criticar o missionário Manuel de Melo e o missionário Davi Miranda? Não, eu não vim não. Eu vim só dizer que eles faziam isso porque Deus ordenou que eles fizessem. Agora, não vai ser eu me meter a besta, vou colocar esse palavreado aqui, eu vou fazer também. Deus não mandou fazer isso. Isso era para Manuel de Melo, isso era para Davi Miranda fazer. Era ferramentas que Deus deu para eles usar. Entendeu? E até onde eu sei, eles usaram e Deus abençoou. Deus curou muitas pessoas. Verdade. Através de beber essa água. Agora não vai ser eu que vou fazer. Eu também vou inventar esse negócio para chamar atenção. Não. Deus não vai me usar se eu fizer isso. Entendeu? Se ele mandar, eu faço. Não tem problema nenhum. Mas Deus não mandou. Por que eu mandei você ler, Leandro? E nós já estamos indo para o final mesmo. Sobre Davi. Você lembra que Davi, quando estava na guerra, Zé Luiz, ele chegou lá, estava aquele alvoroço. O gigante desafiando o povo de Deus, né? Fazendo até uma provocação. Se vocês mandar um homem para lutar comigo e me vencer, nós vamos ser servos de vocês. Agora, se eu vencer ele, vocês vão ser nosso servo. Os filisteus tinham essa, né? Tinha esse acordo aí. Aí o que foi? Ninguém queria lutar naquele dia. Ninguém queria brigar. Foi oferecido até isenção de imposto na família de quem vencesse o gigante, né? Casar com a filha do rei. Mas ninguém queria casar naquele tempo, tinha medo do gigante. Aí chega um menino, franzininho, que a Bíblia chamava ele de sisudo, fraquinho, né? Pequeno, chamado Davi. E ele vai para cima. Não, quem é esse incircunciso aí para desafiar o exército do Deus vivo? Né? E fala, o teu servo pelejará por ele. Com ele, o teu servo fala. Davi fala isso. Né? Mas aí, o que Davi tinha? Davi foi vestido de umas vestes do rei. Não, para lutar com esse gigante tem que vestir com as vestes do rei. Vestiu aquela couraça, pegou aquela espada, pegou aquele capacete do rei Saul e começou a dar os primeiros passos e cambaleou para lá e para cá e nada. Aí ele fala, você leu aí hoje. Ele sentiu-se mal, não consigo andar com esse negócio. Tirou aquela couraça toda, né? Aquele capacete, não, eu não quero lutar com isso não, essa vestimenta não é minha. Aí ele tinha 5 pedras, né? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. São 5 atributos de Deus, né? Ele usou, eu vou conjecturar, tá? Ele não usou nenhuma pedra senão a pedra chamada Deus forte. Tinha pedra maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, mas ele pegou justamente essa aqui, vai matar o gigante, Deus forte. É uma conjectura que eu estou fazendo, tá, gente? Não está escrito isso na Bíblia, não. Mas parece que ele usou. Se ele tinha 5 pedras, ele pegou a pedra melhor. E foi com aquela pedra que ele venceu o gigante. Aí vem a história do copo d'água. Eu não vou usar ferramenta que Davi Miranda usou, que Manuel de Melo usou, e que outros homens de Deus também usam hoje. Porque eu tenho que usar
a vestimenta que Deus me deu, as ferramentas que Deus me deu, Leandro. É isso que nós temos que aprender. Davi, então por que eu não uso copo d'água? Não estou condenando copo d'água, não. Quem quiser usar, que use. Certo? Quem quiser continuar usando. Mas não faça se Deus não mandou. Porque tem muita gente brincando com as coisas de Deus aí. Entendeu? Porque Deus mandou Davi Miranda fazer, missionário Manuel de Mello fez, e outros homens de Deus fizeram, talvez até faz até hoje. Mas você que está começando a inventar moda aí, cuidado. Porque nós temos que trabalhar com as ferramentas que Deus nos deu. Certo? E a ferramenta que Deus me deu é totalmente diferente. Tá? Se Deus um dia falasse... Aliás, me fez... Um dia eu usei, viu? Zé Carlos sabe muito bem disso. Lá em Belo Horizonte, eu usei o copo d'água. Não vou contar aqui porque o tempo já foi. E Deus fez a obra. Mas nunca mais eu fiz isso, porque foi só aquele dia que Deus mandou fazer, ô Fabiano. Então, se eu começar a inventar moda agora, tá? Eu vou estar usando uma arma que Deus não me deu, né? Que deu para outro, não para mim. Mas que Deus abençoe. Eu acho que eu deixei bem esclarecido. A pergunta que você me fez, viu? Se eu tinha coragem de falar aqui sobre o copo d'água, eu estou falando e explicando. Tá? Não estou condenando ninguém, não atacando a religião de ninguém, mas não foi a arma que Deus deu para mim, foi a arma que Deus deu provavelmente para Davi Miranda, para Manuel de Mello e para outros aí, né? Mas não foi para mim que ele deu, não. Então isso eu não vou implantar na minha igreja, não que eu esteja discriminando. Amém? Amém. E é isso. Acho que eu deixei bem claro. Deixou bem Respondi? claro. Deixou bem claro. Tem uma passagem que fala, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Né? Então, não tem um texto mais gostoso de ouvir e bem claro, né? Que eu não. Claro que a gente está falando de um copo d'água, mas quem é a palavra? É Jesus, né? Então é Ele que vai curar, é Ele que vai libertar, é Ele que vai fazer tudo, mas para isso a gente temos que conhecer Ele, né? A gente temos que abrir o coração para Ele, né? Rasgar o coração e deixar Ele entrar, né? E fazer morada, para que Ele venha a libertar da doença, da enfermidade, das drogas, que venha a libertar da mentira, de tudo quanto é coisa ruim, de tudo que você está sendo escravo. Só existe um, que é Jesus, que é o libertador. Amém. É boa palavra. É isso aí. Então, gente, se Deus usou pasta de figo para curar Ezequias, usou saliva para curar o cego, né? E outras coisas que a gente poderia falar aqui, e tá usando alguém aí no copo d'água, deixa Deus usar no copo d'água, tá? Mas não se meta a besta não, viu? A querer fazer coisa que Deus não mandou, porque não dá certo. Amém? Eu já cheguei a tomar esses copos d'água aí. Chegou? Já. Tá. A minha mãe mesmo, ela colocava, né? Ela ficava assistindo as televisão lá, né? E colocava os copos de água em cima e ela viu naquela situação e a fé dela, né? Ela usou a fé dela ali, aquele copo d'água nas orações ali. Ela falava, você toma, ela só faltava jogar na minha garganta aquele copo, você vai tomar. Era como se fosse um remédio para curar a alma, né? É isso aí. Amém. Pois bem, minha gente, olha, é com muita alegria e também coração já apertado, que nós estamos terminando aqui, nós estamos fechando a nossa entrevista de hoje. Agradecido ao Zé Luiz, que está aqui ainda conosco, né? Deu uma palhinha aqui, vamos dizer assim, né? O Leandro, que está aqui também conosco, o Fabiano ali. E você que está do outro lado aí nos assistindo, Deus te abençoe, que Deus entre no teu lar, que Deus abençoe a sua vida, tá? E que você tenha, já que esse podcast hoje é gravado, né, Fabiano? Hoje, então, é sábado, né? Hoje é sábado para quem está ouvindo, porque está sendo gravado na quinta-feira, mas você está vendo esse aqui no sábado. Deus abençoe o teu sábado e um domingo também abençoado que está chegando aí para todos vocês, tá? Que Deus entre na tua casa e faça uma grande obra na sua vida. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui comigo nesse estúdio. Obrigado por quem está do outro lado também, nos vendo, nos assistindo. Que a mão do Senhor esteja alcançando todos eles nesta noite e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Receba a tua vitória, a tua bênção
em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E aí, o Leandro? É isso aí. Foi falado de fé, né? E de gigantes aqui. Então, a palavra-chave é ter fé, né? Para você que tá com alguma enfermidade, né? Que nem foi falado do cego aqui, Jesus cura, viu? Jesus cura, Jesus liberta. E para você que tem algum gigante que tá se levantando contra a sua vida, faz que nem Davi, né? Vai em nome do Senhor dos Exércitos, que é Deus. Amém. Amém? Deus abençoe a todos. Olha, fiquem todos na paz do Senhor e até Deus a abençoe. próxima. Dia 10, pastor Rosivaldo. E dia 17 é a missionária Eliane. Amém. Obrigado, Fabiano. Até mais. Com Deus. Tamo junto.